A gente chega dizendo: Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, verso 5 e 6. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho de lições de aprendizado no livro de Deus. Estudos em sequências, aprendendo sobre Paulo e seu ministério apostólico, com destaques para o batismo. Às vezes, olhando o trajeto missionário do apóstolo Paulo, as suas atitudes em relação a batismos ministrados por ele, às vezes pensamos que ele foi contraditório. Às vezes achamos que o relato dos textos mostram contradições em suas atitudes, mas isto não é verdade. São apenas pensamentos controversos, mas nada de contradição nas suas atitudes. Mas por que eu digo isto? Pelo fato de que, enquanto ele foi zeloso, batizando Lídia e sua família, batizando o carcereiro e a sua família, até mesmo de madrugada, ele escreveu uma carta, aliás, duas cartas, à igreja de Corinto. E ele declarou: dou graças ao meu Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Gaio e Crispo. Mas, Paulo, você expressar gratidão por não ter batizado mais pessoas da igreja em Corinto. Se a gente volta um pouquinho no contexto, a gente vai ver que ele estava expressando isto não por maldade, não por preconceito com aquela igreja, mas para corrigir um erro crasso que existia ali. Ele tinha sido informado por alguém evangélico, digamos assim, alguém pertencente à igreja, de que na igreja existiam contendas. Mas contendas de que tipo? Uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Cefas, outros: eu de Apolo, e ainda outros de Cristo. Se fosse hoje, ou é a mesma coisa hoje, quando uns dizem: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou católico. Seria, se ele passasse por aqui hoje, ele daria a mesma palavra dura. Mas por que aquele povo tinha tomado este caminho? Era aquela razão de sempre. Uns gostavam mais do sistema, do carisma de Apolo, outros de Pedro, também alguém do próprio apóstolo de Paulo,
e aqueles mais espirituais de Cristo. E ele arremata dizendo: eu fui, porventura, crucificado em favor de vós. Foi alguém batizado em meu nome? Olha, aqui nas entrelinhas já se percebe mais uma vez que o batismo era em nome de Jesus. E aproveitando o ensejo, ele desafia a eles uma palavra orientativa, uma palavra doutrinadora. Ele estava ensinando aquela gente, aquela igreja, a colocarem os seus olhares espirituais somente em Jesus. Foi Jesus Cristo que foi crucificado por vós. Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Cefas. Foi o Senhor Jesus Cristo. Eu não batizei, eu dou graças a Deus. Diante da situação, ele se sentiu como que obrigado a quase contradizer o seu ministério apostólico, o que ele havia feito, os batismos que ele tinha realizado. Mas ali, diante daquele espírito faccioso, diante de tantas denominações, numa só igreja, num só grupo religioso, ele se sentiu grato. Eu dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei. Olha, isto deve ter soado muito forte no coração daqueles irmãos fanáticos. Você sabe que nós somos tendenciosos a nos apegarmos a líderes que têm determinados carisma. Ah, pastor fulano, pastor Beltrano, líder tal, o diácono, um presbítero. Ah, eu gosto dele por causa disso. E, às vezes, até marcamos o nome de quem nos batizou e corremos ou incorremos no perigo de até termos aquele espírito faccioso, fanático, em favor de um nome. Era o caso de Corinto. Ali, o Apolo tinha discípulo, Pedro tinha discípulo e Jesus tinha discípulo. Aleluia! Porque Jesus tinha discípulos ali. Só que Jesus está, aliás, Paulo está dizendo no sentido, não no sentido real, no sentido de aprovação, mas de reprovação. Às vezes até ser discípulo de Jesus. O fanatismo pode nos apegarmos e nos tornarmos conforme ele disse mais tarde. Sabe, eu falei com vocês, eu me dirigi a vocês, não como espirituais, mas como carnais. Imagine um pastor, um pregador, chamar alguém, chamar uma igreja de carnal. Paulo chamou estes irmãos em Corinto. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Pois no meio de vós há contenda, cada um diz pertencer, um ao Apolo, outro a Cefas, outro a Paulo. Cuidemos para que também não sejamos incluídos no grupo dos
carnais. Pois Paulo taxou, nominou essa gente de uma igreja de Cristo como carnais. E deu até graças, dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós, senão Gaio e Crispo, e também a família de Estéfanos. Ele era minucioso, aleluia, por termos tão bons exemplos para aprendermos e seguirmos aquilo que ele disse: eu fui crucificado em favor de vós. Algum de vocês foram batizados em meu nome? Vamos com olhares fixos só no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém.